Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso, o vosso, de todo mundo, Arquitetos, é o seu podcast. E eu sou a Jamila Kassoma, arquiteta. Como sabem já, Arquitetos não é só um programa exclusivo de arquitetos do ponto de vista profissional. É um programa que congrega diversos profissionais, todos eles intervêm na concessão de espaços e normalmente vamos desde o território até as edificações. Portanto, sejam bem-vindos. Agradeço desde já quem nos tem acompanhado, acompanharam a primeira temporada, os 2 últimos episódios, o feedback foi fabuloso. Só tenho mesmo a agradecer. E, sobretudo, apelar que divulguem a nossa informação, continuem a nos seguir, porque, como já sabem, o nosso desafio é trazer todos os dias profissionais do mais alto nível. E não só profissionais, né? Também temos tido estudantes, temos tido técnicos da construção civil, portanto, é trazer esse conhecimento para informar e formá-lo. Vem conosco para mais um podcast. E hoje vamos ter aqui uma nossa convidada que vem de longe e mostrou muito interesse pelo nosso projeto. Muito obrigada. Obrigada, eu. O bom desses projetos é que acabamos sempre por conhecer pessoas novas, pessoas muito interessantes. E a nossa convidada de hoje, a arquiteta Nádia, é exatamente alguém que eu conheci por intermédio do nosso projeto. E eu, como já sabem que eu adoro uma boa conexão, então, arquiteta Nádia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo Espero convite. que a viagem tenha corrido bem, porque veio de muito longe, imaginem vocês, Inglaterra, não é? Pois é, pois. Ou seja, e tem aqui muita experiência no tema que vamos abordar hoje e, sobretudo, é uma área que lhe interessa muito. Exatamente. Portanto, a arquiteta Nádia fez toda a sua formação lá fora, Sim, ensino superior sobretudo, sim, não é? exatamente. A minha licenciatura em arquitetura foi feita na Inglaterra. Tive uma experiência de alguns meses no nosso ensino superior na Universidade Metodista, que também... Acho que podia até falar em inglês, né? Mas Olha, pronto, estou a brincar. Que também contribuiu muito para o meu desenvolvimento profissional. Eu acho que cada experiência que nós temos é uma mais-valia. E mais ou menos isso, estive entre a Inglaterra, a Angola e um pouquinho da Itália também, só para variar. Muito bem, então traz aqui muita experiência, não perca não pode perder esse nosso programa de hoje, porque seguramente ter aqui uma experiência de fora, para nós é uma forma de confrontarmos também aqui as nossas ideias, ver e também agregar valor, quer dizer que não esquecer o nosso país, sobretudo. Absolutamente. A arquiteta Nádia está extremamente preocupada com a qualidade da construção civil em Angola, isso é bom e muitíssimo obrigado por nos dar esse prazer de conversar connosco. Muito obrigada. E o tema de hoje vai ser muito interessante, porque confesso-lhe que não é um tema que abordamos muito, temos muito que fazer ainda para caminharmos nesta direção e seguramente, como todos os outros podcasts, vai ser uma aula para mim também. Absolutamente. Arquiteta Nádia, primeiro vou pedir que fale um pouco de si. A pergunta que quem nos segue já sabe que não pode falhar é por que a arquitetura, o que é que lhe motivou essa profissão dos pobres, né? Difícil, mas estamos aqui fortes. Estamos aqui fortes. Como é que foi parar nesta área? Bem, primeiramente, não é? Eu acho que todos nós arquitetos conseguimos ter uma inclinação, pouca ou grande, pelas artes. Tudo começa por uma paixão, tudo começa a ver o belo e tentar fazer o belo. A minha motivação, primeiramente, foi... Eu sempre quis fazer uma profissão que realmente pudesse ter mudança ou fazer mudança na vida das pessoas. E também sempre tive muita inclinação pelas artes. Então, no decorrer, né, do tempo, quando entrei no ensino médio, fui para as ciências exatas e ciências físicas, não é? E biológicas? E biológicas, que levou... Fui docente, tive uma aluna que veio dali também, na altura.
Olha, ele levou mais ou E menos não é fácil, né? Não é fácil, Sair esse de interesse ciência às para a matemáticas e por aí além. E também a fase que eu terminei o meu médio e o meu... a fase do ensino, não é, do ensino médio, foi uma fase que estava a ter aquele boom de construção em Angola. Por aí entre 2000, digamos 2009, 2008, assim vão contar a minha idade. Não, houve esse crescimento e foi interessante ver a transição que nós estávamos a ter como economia e como país, não é? Depois desta experiência, essa vivência, não é, fui despertando cada vez mais e praticamente foi um conjunto das minhas experiências. A vivência que eu tive na Itália muito pequena, o belo, a arte, estar aqui em Angola numa fase de um crescimento tão grande e tão visível. E logo a seguir, assim que terminei o médio, candidatei-me à arquitetura. Não sabia realmente em que direção ia levar-me esta carreira, não é? Porque não tinha muitos exemplos na sociedade, na família de arquitetos, então não conseguia ter assim uma grande Foi às cegas como eu. Exato, não conseguia ter aquela referência, o que é um arquiteto, não é? E normalmente as pessoas aqui dizem, vais fazer desenhos, só desenhos, vais desenhar bonecos. Os bonecos. Os bonecos. E eu ficava aquela, mas por que as pessoas levam a profissão assim, minimizam tanto, não é? A profissão da arquitetura no nosso contexto. Então, tive a sorte de receber uma bolsa de estudo pelo Ministério dos Petróleos e a minha decisão principal foi mesmo fazer arquitetura na Inglaterra. Quando fui fazer o processo de Esteve em que universidade? A Universidade de Birmingham. Quando fui fazendo o processo, dizia que para te tornares arquiteto na Inglaterra levam 7 anos mínimo. E eu disse, 7 anos? Vou morrer aqui, vou envelhecer aqui. Mas pronto, isso não foi um impedimento, porque eu acho que aquele interesse, a vontade de fazer essa profissão, que eu via uma profissão tão ampla, que pode-se mais ou menos atingir qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de usuário, porque a arquitetura na verdade é tudo, não é? Nós vivemos a arquitetura, o nosso dia a dia é arquitetura, o nosso dia a dia é interação com o espaço. Então aquilo nunca foi um desafio o tempo. Não se arrepende, portanto? Não me arrependo, mas depois vamos falar dos problemas. Pois, eu estive a ver o currículo da arquiteta Nádia. Tem estado em projetos a nível da Inglaterra muito desafiadores, projetos de hospitais, projetos sociais. Quer dizer, habitação carrega mesmo aqui uma experiência muito, muito boa. E quando nós abordamos, pronto, a arquiteta mandou-me uma mensagem, olha, gostei do projeto, gostaria de contribuir. Eu disse, opa, vamos, falamos. Exato. A arquiteta mostrou-me um interesse muito grande por um tema que é atual. Este tema é um tema que não se trata de modas, trata sobre a sobrevivência da espécie humana, do ambiente, de tudo. E na realidade não é um tema que é alheio ao nosso programa, à nossa filosofia e também à minha filosofia enquanto arquiteta, né? Que é a sustentabilidade. Quem nos segue já viu que no episódio passado falamos um bocadinho do tema, mas do ponto de vista de um material específico. Hoje vamos falar, porque a sustentabilidade nas edificações é vastíssima. É vastíssima. E o compromisso hoje dos países com a questão da sustentabilidade é tão forte, que hoje há padrões e certificações para considerar os edifícios sustentáveis e verdes. Portanto, já sabe que hoje vamos falar de certificações de edifícios, né? Falar de edifícios verdes, ecologia, que é a base da conversa, e a arquiteta Nádia em particular, também pelo contexto onde vive, porque a Inglaterra foi o primeiro país a abraçar essa questão de tornar política pública, né? Os selos, as certificações dos edifícios do ponto de vista histórico, anos 90, anos 97, né? Então, hoje em dia, falar da arquitetura na Inglaterra sem esse pensamento é quase... Não existe. E nós estamos aqui no extremo. Não existe. Ou seja, entre a multiplicidade de situações que nós temos, ainda temos que caminhar também nessa direção. Exato. Né? Então, arquiteta, o que é que pode nos ajudar aqui para os nossos espectadores? Quando falamos de sustentabilidade,
e edificações verdes, estaríamos a falar mais ou menos de quê, a nível dos edifícios? Eu acho que a arquiteta Jamila abordou um ponto muito interessante. Nós todos temos o dever, temos um dever com o nosso planeta, não é? Estamos a viver uma época, uma crise mundial, digamos, que é o Climate Challenge, né? Os desafios climáticos. E praticamente todo indivíduo tem o seu compromisso, não é? Com o clima, com o planeta. Olha, e houve recentemente a COP, né? A COP, sim. Então, só para verem que não são assuntos assim. Exato, para todo malucos, indivíduo como se diz. tem a responsabilidade com o planeta. E para além disto, não é? Nós na nossa indústria como arquitetos somos responsáveis, a indústria de construção em geral, somos responsáveis por 40% da emissão de carbono mundial. E então isso faz-nos refletir sobre a nossa prática, principalmente como arquitetos. Bem como a arquiteta disse, a Inglaterra, por acaso, é um país que abraçou, foi um dos primeiros países que abraçou a causa dos desafios climáticos, não é? E com base aos objetivos sustentáveis das Nações Unidas, os 17 objetivos, não é? Foram-se criando políticas públicas. E essas políticas públicas, não é, tiveram um objetivo a alcançar até 2030. E neste âmbito, também a Ordem dos Arquitetos lá fez com que tornasse... Que também é membro, também, mas tem que se inscrever também aqui na nossa. Também tenho, mas vou já tenho, já está preparado. Praticamente tem se tornado como é que eu posso dizer, uma obrigação de arquitetos na sua prática seguir as guias criadas pela Ordem para ajudar os arquitetos a ter uma prática mais sustentável. Mas como é um tema muito novo, eu não digo que os desafios não têm, existem desafios constantes e todos os dias é um exercício de pensar e ver qual o melhor método para fazer os nossos edifícios mais sustentáveis. E como bem que a arquiteta disse, já existem certificados que são obrigatórios. Mas arquiteta, para não corrermos ainda já para certificações, vamos. Quem puder vai ver o programa que falamos sobre o BTC. Sim. Mas só para lembrar o conceito de sustentabilidade, né? Seria bom para quem nos ouve, para consolidar o conhecimento, né? Exato. Gostaria que a arquiteta fizesse essa abordagem também. Quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar de quê? Quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar de, primeiro, reduzir a emissão de carbono. Segundo, tornar o nosso planeta mais verde. Terceiro, também o nosso uso dos recursos que nós temos de uma forma sustentável. E acho que quarto, que também é um fator muito importante, o bem-estar do usuário. E eu acho que esses 4 fatores, não é, são muito importantes para que tenhamos um entendimento do que é a sustentabilidade e de como é que nós podemos abraçar esse desafio e a diferença que nós podemos fazer. Depois, claro, as Nações Unidas também têm os guiões dos 17 objetivos, que também servem como referência, porque a sustentabilidade, como já mencionado, vai abranger desde os recursos, emissão de carbono, até o bem-estar de uma comunidade. E eu aqui, se calhar, agregaria um aspecto interessante, que sustentabilidade é caminhar numa direção sem deixar ninguém para trás. Exato. Caminharmos juntos e garantir que as gerações futuras consigam usufruir do mesmo planeta que nós usamos hoje. Ou seja, é pensar no outro, é uma questão de empatia também. Exato, eu acho que realmente é mesmo isso, é pensar no futuro. Nos animais, nos espaços verdes. Pensar no nosso planeta. E de facto, uma particularidade daquilo que eu fui também investigando um bocadinho da conscientização dessa questão da sustentabilidade nos edifícios, é sobretudo aquele aspecto das cidades que no início do século XX, sobretudo, cresceram tão rápido e foi, de facto, essa indústria tão nociva ao meio ambiente. Exato. Mais tarde começou-se a ganhar aí alguma consciência. Mas quando falou de 40% de emissões de CO2,
É muito significante. Estamos a falar de quê? Materiais? Esses 40% se inserem em quê? Os 40% pronto, está no uso dos materiais, que é muito, digamos que também tem um papel importante nisso tudo. Nós usamos muito o cimento, o concreto, não é? Que tem desculpa se falar um pouco português, depois é normal. Português e inglês, desculpa. Depois a concreto que é o betão. Sim, e depois, pronto, esse material tem muita emissão, tem muito carbono, não é? Temos esse aspecto. A escolha de materiais que nós vamos selecionar para os nossos projetos também influenciam muito e maioritariamente. E depois também vem com, digamos, o transporte. É um conjunto, digamos. O transporte, digamos, quando temos a importação de materiais de um local para outro, os recursos que usamos, os gases, é um conjunto poluição dos recursos hídricos, exato, né? Exato. E também as energias que nós usamos para fazer os nossos edifícios não são energias sustentáveis, maioritariamente. Se podíamos ter a opção, claro, de usar energias sustentáveis, como energia hidroelétrica, energia eólica, energia solar, mas, claro, isso são passos que estão a ser adotados agora e não temos a solução, mas temos as ferramentas para começar a ter algum impacto. E no nosso contexto, qual é a sua visão? Bem, nós quando falamos dos 40% de emissão de carbono, não é? No nosso contexto, e vamos pôr em geral, mas abranger um pouco a escala, a África em si não faz tanta emissão de carbono. Olha, tá. E isso é muito interessante perceber que, na sua maioria, não é? Os países que têm um nível muito elevado de emissão de gases são a China, temos a Europa e Estados Unidos. Depois, os países em desenvolvimento, como alguns países da Ásia, temos a continente África e América do Sul, já estão no nível mais baixo, não é? Mas claro que o que é que isso implica? Houve alguns estudos que eu depois, se a arquiteta quiser, mando o link e pusemos no chat. Alguns estudos que dizem que praticamente... Ou seja, então deviam nos pagar esses países. Exatamente, mas só que... Então dizem que praticamente nós ainda precisamos de emitir mais carbono para chegarmos no nível de desenvolvimento, não é? Mas eu acho que no meu pensamento, eu acredito que nós não temos que cometer os erros do passado. Nós temos que começar a implementar ideias mais inovadoras. Temos a tecnologia que ajuda tanto. Então, um país em desenvolvimento como o nosso, Angola, não precisamos mais de cometer os mesmos erros, estar a seguir os passos. E a Inglaterra, nesse aspecto, quando nós olhamos para aquilo que foi o processo de industrialização, exato, também realmente, teve um grande e é um impacto. Processo que nós provavelmente nos próximos anos vamos passar, que em Angola fala-se muito na questão da industrialização, quer dizer que está ali uma experiência mas eu acredito, para seguir, mas eu é? acredito que vai ser diferente, porque a industrialização, né, na época da Revolução Industrial foi mais dependente dos recursos, do carvão, de outros minerais. Nós já hoje em dia podemos fazer uma industrialização sustentável. As indústrias limpas, como se podemos diz. fazer indústrias limpas. Não precisamos de cometer o mesmo erro, porque estão a ser desenvolvidas políticas. Mas eu vejo, pronto, no nosso país ainda não há muito aquilo, o cerne do nosso tema, mas já há indicadores muito interessantes, inclusive dessa participação na COP, os vários projetos, por exemplo, de energias limpas que têm vindo a fazer, que vamos seguramente vir a abordar aqui também, para as pessoas perceberem o que são essas centrais fotovoltaicas, né? Ou seja, nós também já aqui alguma, como é que eu vou dizer, alguma pretensão do Estado angolano e vontade de caminhar nesta direção. Exatamente. Então, isso também já é muito interessante, né? Eu acredito que nós, digamos, temos um movimento muito positivo. Tenho acompanhado de várias empresas que estão a desenvolver a energia solar, não é? Para um dia se tornar a energia que nós vamos depender 100%. E acredito que isto realmente vai ser o futuro, não é? E é bom ver e vivenciar esses passos que estão a ser tomados. É muito positivo.
Agora, o nosso tema, como eu já abordei, a sustentabilidade é muito vasta. Aliás, quem se especializou nessas áreas sabe que existem vários domínios, ambiental, cultural, social, enfim, né? Mas a situação é tão preocupante do ponto de vista da construção civil, que em alguns países, sobretudo Estados Unidos, a China, que realmente são os países mais poluentes, né? Exato. Emirados Árabes, são também aqueles que apresentam o maior número de edifícios verdes atualmente, pelo aquilo que eu tive a ver de alguns indicadores. O que é interessante, quer dizer que já há uma consciência de reverter esse papel. E, arquiteta, quando falamos de certificações de edifícios, estamos a falar de quê? Por que certificar um edifício? Voltando novamente ao que nós falamos de reduzir o impacto ambiental que os edifícios têm no meio ambiente, e eu acho que são necessárias certas políticas para que haja mudança, não é? E, por exemplo, já existem várias certidões, não é? Como o BREEAM, o LEED, o Passive House e outras por aí além, que ajudam de uma certa forma a criar critérios para que consiga-se alcançar sustentabilidade nos edifícios. Eu tenho mais, nos projetos que eu tenho trabalhado hospitalares, que torna-se uma obrigação da prática da arquitetura obter esses certificados. Se não obtens o certificado, o edifício não é aprovado, não é? O certificado a mostrar que o edifício é sustentável. É sustentável, ok. Ou seja, quer dizer que quando nós falamos de edifícios verdes, atualmente em países já mais, como é que eu vou dizer, mais experientes nessas matérias, estamos a falar de uma obrigatoriedade que começa no projeto. Exatamente. Ou seja, se o projeto em si já não tem essas questões, já não passa. Mas agora, do ponto de vista de política, quem é que define esses selos? É o Estado ou o Estado acredita em instituições para que possam fazer esse controle? Exato. No caso do BREEAM, não é, que eu tenho mais conhecimento, o Estado tem o apoio do Estado, tem esse requisito, mas são, vamos dizer, entidades que não são do Estado, não é? Que vão criar esses certificados e vão fazer a avaliação do edifício para ver se vai de acordo a todos os critérios, que são 10 critérios, não é? Dos critérios que são para atingir o certificado. Mas, por exemplo, e falou aí do LEED, do BREEAM, né? E falou do Passive House. Cada um deles, o que é que significa em si? Bem, ou o que é que eles promovem em termos de indicadores? Né? Bem, o objetivo principal, não é tornar o edifício mais verde e reduzir a emissão de carbono do edifício, reduzir o consumo de energia e, ao mesmo tempo, não é, tornar o edifício confortável para o usuário. Ou seja, bioclimática também, né? Que também é importante. No Passive House, por exemplo, eles têm um método, não é, que trabalha muito com a reciclagem da energia. A reciclagem de energia, por exemplo, eles usam um método que chama-se a ventilação mecânica, o MVHR, que neste caso vai fazer a reciclagem do ar que vai ser usado no edifício. E neste caso vai-se manter sempre aquele conforto térmico e não precisa de estar sempre a usar novas energias e novos recursos. Depois também temos o conceito de tornar o edifício mais quente, sem usar muito... Para aquela latitude, sim, né? para aquela latitude, ou mais confortáveis, mais frios, não é? Isso seria no nosso caso? E no nosso caso... Quer dizer que alguns edifícios todos espelhados aqui já estariam reprovados, né? Extremamente. E usando esses métodos, não é, que vão criar esse tipo de conforto. Eu não tenho muita experiência de edifícios de Passive House.
em contextos quentes. Esses certificados foram criados na Alemanha, então já se percebe mais ou menos o tipo de contexto e a prioridade. Penso que o selo mais universal é o LEED. É o LEED BREEAM, que nós conhecido na Inglaterra. Exato. Enquanto o BREEAM, não é? Nesse caso, o BREEAM ele vai criar, não é, praticamente esses critérios, e o edifício tem que seguir esses critérios, 10 critérios. Mas uma coisa que é muito importante para nós arquitetos, antes de abordarmos esses temas, é saber qual é a prioridade do cliente. Porque também eu acho que no sentido de sustentabilidade, é importante educar os nossos clientes. Muitas das vezes há temas tão complexos, que são até complexos para nós arquitetos. Eu vou dar um exemplo. Que o cliente não sabe. Tenho um cliente, recebemos um cliente, por exemplo, só a título de exemplo, que diz que quer banheiros em todos os quartos. Já está reduzido. Quer banheiros em todos os quartos, quer muita luz, porque ele gosta de muita luz. Natural, Não, natural não. Tu a chutar, imaginemos, né? Há cliente para todos os gostos, mas tem aquele que gosta de noite ter a casa toda iluminada, como se fosse de dia, né? Tem aquele cliente que diz, não, eu quero a minha casa, quero muito vidro, eu gosto de muito vidro, janelões. Quer dizer que nessas realidades não é bem assim. Não. Como é que se sensibiliza um cliente, por exemplo, no caso do país lá, né? Exato. Quando vem com esses desejos tão... Sim, eu acho que é importante primeiro mostrar quais são as políticas que existem ao cliente, não é? E também as vantagens, porque ter um edifício verde, na época que nós estamos a viver, pode custar. Pode ser o processo de construção e busca de materiais e o know-how, pode custar para ter esse tipo de resultado. Mas, a longo prazo, o cliente sai sempre a ganhar. Por quê? Porque ele vai reduzir os custos de energia, ele vai tornar o edifício mais verde, ele vai... Tem vários benefícios, principalmente a nível econômico. E no caso de Londres é mesmo obrigatório? 70% das autoridades pedem, 70% em todo o país. Quer dizer que se eu for fazer um edifício, por exemplo, multi-habitacional, tem que cumprir alguns parâmetros? Sim, os parâmetros não necessariamente precisa ser o BREEAM, não é? E também depende às vezes da escala do edifício, do tamanho. Porque tem outros parâmetros que podem ser cumpridos, mas o target é 2030. Então, de qualquer forma, qualquer tipo de projeto que tu vais ter que provar que o edifício segue os parâmetros para a sustentabilidade. Estamos aqui a falar de parâmetros, imagino já ali o pessoal a fazer assim com os dedos, mas então quais são? Olha, nós queremos começar a usar nos nossos projetos aqui também. E eu acho, também eu produzo projetos, essa aula com a arquiteta também vai servir para nós mesmos também começarmos a mudar aqui o paradigma. Exato. Eu, por exemplo, já tive um caso de um cliente que queria fazer um edifício habitacional e falei-lhe dessa questão de poupança da água, por exemplo, reutilização, essas questões todas. Não, aqui essas coisas, a arquiteta não se meta com coisas que depois custam tão caro e essa questão que falou do custo, né? Realmente, às vezes o cliente fica, na nossa realidade, aqui no nosso contexto, fica com a sensação de que pronto, com essas coisas o projeto vai encarecer muito. Exato. Né? Mas agora, que é importante, nós estamos a ver as alterações climáticas. O caso aqui de Luanda, que antigamente nem chovia tanto, mas estamos a ter chuvas violentas. Exatamente. O mundo todo, vamos vendo aí catástrofes ambientais, então não é um capricho, é mesmo uma necessidade. Então a arquiteta está a mencionar os 10 critérios, acho que ali já gostariam de saber quais são esses critérios, né? Não, eu vou brevemente, de uma forma muito simples, a falar desses parâmetros, né? E estamos sempre a mencionar que é o reutilizo da água, a reutilização, temos o processo de reciclagem, temos a redução da emissão do dióxido de carbono, temos o uso de energias sustentáveis. Então, são praticamente esses parâmetros que nesta conversa temos mencionado praticamente, que são utilizados. E também, no caso do BREEAM, também fala-se de ecologia, do paisagismo, criar ambientes bioclimáticos, né? Criar ambientes confortáveis,
o uso dos recursos, né, naturais, que é a ventilação, a iluminação, e são praticamente esses. Parece muito complexo, não é? Mas são praticamente esse tipo de boas resultados. práticas, no fundo. Boas também. práticas, não é? E praticamente também o que é necessário é trabalhar e colaborar mesmo com especialistas. Na matéria. Sim, especialistas no meio ambiente. No caso de Londres, há uma formação complementar para essas certificações? Sim. Quem é o profissional que ajuda ou que orienta, né? Exato. Para além das boas práticas, claro que o arquiteto, o engenheiro deve Exato. observar, há profissionais específicos para Exato. orientarem? Existem profissionais específicos, tanto que se o arquiteto não se sente confortável a abordar ou seguir os parâmetros que são criados, ele pode referir-se a profissionais que vão ajudar a fazer a avaliação desse tipo para obter os certificados. E também todos podemos nos formar nesse sentido, não é aberto para todos. Naquilo que foi a sua experiência, como é que fez para adquirir esse conhecimento, que hoje também fazem parte do seu dia a dia? Olha, né? Esse conhecimento está a ser explorado, é algo que está a ser explorado praticamente agora. Eu vi que há necessidade de nós termos esse tipo de atitude, há necessidade de nós termos esse sentido de responsabilidade como profissionais. E eu acho que não é mais uma escolha de deixar aos outros, acho que nós também temos que estar numa posição confortáveis de falar sobre sustentabilidade, seja com clientes, seja com a Ou seja, fazer isso uma prática diária. Uma prática diária, exato. Mas para essas certificações existem também informações que agregam, que capacitam no fundo o profissional, exato, certo? Exato. Fez alguma que possa indicar? Se calhar teremos aí um arquiteto que vai estar em Londres brevemente ou num outro país qualquer e queira obter queira fazer uma formação tão específica para essa área. Eu posso indicar sim, de momento ainda não fiz nenhuma. Não fiz ainda nenhuma porque é algo que estou a considerar em fazer, mas os projetos que eu trabalho abordam isto. Então, está a fazer uma formação prática. Exato, é a minha obrigação ter noção do contexto que eu me encontro a trabalhar, não é? Exato. E do ponto de vista da sua experiência em hospitais, como é que é aplicado isso? Porque o nosso país, um dos grandes desafios hoje do Estado é essa melhoria da questão da saúde, da construção de hospitais, um pouco por outro. O que é exigível, o que é que tem estado a fazer a nível dessa componente de certificações? Fazer hospitais eu acho que tem sido um dos projetos mais desafiantes da minha carreira. E foi algo que eu decidi mesmo por causa da experiência que nós temos aqui. Tenho mãe médica que trabalha no Josina Machel, então sei mais ou menos a dinâmica do hospital, na nossa realidade. E eu achei muito interessante porque é um dos ramos mais complexos mesmo. Existem muitos mecanismos, é muito técnico, precisa-se também de ter especialidades. Precisa ter muitas especialidades, não é? E, acima de tudo, algo, voltando à sustentabilidade, algo que também foi referido muito e está a ter muito impacto é tentar fazer os hospitais reduzir a emissão do dióxido de carbono nos hospitais, porque trabalham com muitas máquinas, existe muita emissão de gases, então isso também é um fator importante. Mas, além disso, também, trabalhar em hospitais é perceber, não é, a distribuição espacial, o bem-estar do usuário, que é importante, o fluxo, saber cada departamento tem as suas exigências, não é? Um bloco cirúrgico vai ter exigência de frente, que, vamos dizer, onde se faz a quimioterapia, vamos dizer. E foi muito interessante perceber a dinâmica de cada departamento. Eu olho, por exemplo, numa particularidade dos hospitais que é os sistemas de AVACs, né? Eletromecânicos, exato. Ventilação. Como é que se consegue retirar a dependência energética? Porque às vezes há necessidade de manter os espaços completamente encerrados. Exato. Quais são as soluções que, por exemplo, vocês têm aplicado em alguns projetos? Nós temos trabalhado muito com engenheiros mecânicos de ventilação e que ajudam-nos a fazer esse tipo a resolver esse tipo de desafios, não é? E trazem soluções. É realmente um desafio, não é? Porque até em relação aos hospitais que nós estamos a fazer,
foi um plano novo de até 2023 atingir a emissão zero de carbono. Mas para ainda, um hospital. Para um hospital, mas ainda é um desafio muito grande. Tem alguns case studies, né, que já estão a tentar fazer esse tipo de abordagens, mas neste momento o fator principal é a dependência das energias sustentáveis. Porque o hospital vai ser uma máquina, não é? Vai ter aquela necessidade de ter a ventilação por causa das contaminações, não é? Contaminações e por aí além. Então vai ter sempre aquela dependência e aquele tratamento de frente com outro tipo de edifício, um edifício residencial. Então, um dos pontos também é o uso das energias sustentáveis para fazer, né, de modo que mantém-se o mesmo fluxo, né? E um dos fatores principais, principalmente depois do Covid-19, é mesmo a ventilação. Para evitar E como conseguir isso no hospital, imagino, né? É muito difícil. Nesse momento está em curso algum projeto desta natureza? Terminamos um projeto que é um dos maiores centros de estudo para o cancro, que vai ser o maior do mundo. Uau. Foi o maior do mundo, foi premiado. Olha, temos aqui uma arquiteta nacional que faz parte da equipa de PEPA. Isto é de parabenizar, né? Foi nada, a questão não é desmerecer os nossos arquitetos locais, mas devemos sim valorizar, porque é uma experiência muito valiosa e seguramente pensa em voltar. Claro que sim. Eu acho que... Quer dizer que é uma profissional a não perdermos de vista, né? Até sobretudo para esses projetos de hospitais que andamos ali a fazer, que às vezes alguns podem não ser alvos de projeto local, mas se tiver aqui uma equipa de técnicos que percebam, que tenham essa experiência, ajuda a garantir que o projeto esteja feito completamente em adequação ao nosso contexto. Isso é muito interessante. Os desafios existem, arquiteta, mesmo para nós, com equipa até arquitetos especializados só no desenho de hospitais, 30 anos de experiência. Vem desafios, porque as necessidades mudam. As necessidades de 3 anos atrás não são as mesmas. Não são as mesmas, principalmente agora tivemos uma pandemia global que destruturou praticamente o sistema, e é uma aprendizagem contínua. Estamos aqui. Mas há uma questão que acho que é importante também abordarmos aqui, que é o avanço tecnológico, que vem facilitar quase tudo, toda a nossa vida, e creio que nesse âmbito também tem trago muitas contribuições. O que é que tem estado a perceber a nível dessa questão das tecnologias, dessa questão a internet das coisas, também faz parte tem contribuído, faz parte desses processos de projeto? Eu acho que, bem, em primeiro lugar, a tecnologia é uma vantagem muito grande e temos que saber, não é, usufruir. Hoje em dia já vemos no nosso ramo que a tecnologia tem ajudado, seja na construção, temos o MMC, que são métodos de construção modulares feitas por robô, né? Temos esse caso. Temos também os softwares que ajudam a fazer o cálculo do dióxido de carbono no edifício. Quais são os softwares que vocês usam lá no contexto para fazer a avaliação do... O BIM é o essencial. Tem que ser mesmo o BIM, e é um requisito também daqueles que trabalham conosco, seja engenheiros, o construtor, a equipa de construção, todos têm que fazer parte do Build Information Modeling, não é? O Revit... É bom, nós vamos ter aqui também esse tema que a arquiteta traz aqui, o BIM, é um tema muito atual. Inclusive a Ordem dos Arquitetos nas suas recomendações aos gabinetes faz essa recomendação em vários debates de que os gabinetes devem rapidamente migrar para esta realidade, né? Exato. É bom, se bem que depois nós vamos aprofundar o tema num outro programa. Seria bom a arquiteta dar aqui uma noção básica para não ficarem ali, mas esse BIM, mas aí... É verdade, vou dar. Já não basta os nossos problemas, ainda temos que acrescentar o BIM. Não, mas olha que ajuda. É uma mudança total, mesmo no tempo para executar o projeto. É muito mais rápido na avaliação, no check control, na qualidade, no quality check, né? O check de qualidade. A verificação.
é uma mais-valia, está tudo incorporado no sistema. Os outros que fazem parte, né, do projeto, engenheiros mecânicos e por aí além, também vão usar a mesma plataforma. E vai ser Ou uma seja, a informação está toda integrada. Torna-se uma database, não é uma base de informação. E não torna-se, não é para... E eu creio o mais interessante nesta questão do BIM é que, do ponto de vista da sustentabilidade do edifício, sobretudo a eficiência energética, nós já podemos calcular desde o projeto, né? Porque nós, se acompanharam desde o início, nós falamos que a questão da sustentabilidade ou da eficiência energética vai desde o projeto, até construção, porque também a otimização dos materiais e recursos também é uma questão de sustentabilidade e até a fase de manutenção. Exatamente. Então era essa experiência que eu gostaria que partilhasse. Já percebi que tem trabalhado mais na questão da concessão dos projetos, mas consegue nos dar uma abordagem do processo depois de construção, o post-occupancy, e depois o processo de manutenção. E por outro lado, se essa certificação é possível de ser retirada ou há uma vistoria depois de alguns anos para ver se o edifício ainda mantém? A vistoria vai-se fazer sempre. Vai-se fazer sempre. Então é possível perder a certificação também? Eu acho que um edifício é um work in progress, não é? Sempre processo. É um processo. Então, a manutenção vai ser constante, com base às novas exigências, também o edifício vai se adaptando. Mas, claro, nós queremos edifícios que, uma vez são sustentáveis agora, que durem para sempre, sejam verdes para sempre, não é? Mas temos que perceber que é algo mesmo que a avaliação de pós-ocupação tem que ser feita sempre. E estes certificados também ajudam para ter esse tipo de controle. Então quer dizer que a nível do projeto é observada essa situação, depois da construção tem que se ir lá verificar novamente se de facto aquilo que foi feito no projeto corresponde. Corresponde, exatamente. E quando da utilização também são feitas os cheques, o check-up. No fundo, para perceber se o edifício ainda é sustentável. Portanto, meus queridos, o nosso caminho é longo, mas é possível. Eu tenho uma particularidade. Para além de ser extremamente otimista, eu acredito que nós podemos tudo. O importante é começarmos de algum lado. Exato. É uma realidade muito forte no nosso país a autoconstrução. Pessoas produzirem as suas habitações. E o nosso projeto, o nosso programa também é de formar e informar, sobretudo, as nossas comunidades. Exatamente. Que cuidados, que alertas ou que sugestões, ou do ponto de vista de conscientização, a arquiteta gostaria de deixar para aquilo que é essa nossa realidade da autoconstrução? Exato. Realmente a autoconstrução é um fator dominante, não é, na nossa realidade. E eu acredito que, digamos, as políticas públicas servem para orientar, mesmo até os usuários que querem autoconstruir seus próprios edifícios, suas próprias casas. Porque a autoconstrução também existe na Inglaterra. As pessoas vão fazer, só que, claro, vai passar por um planeamento, vai passar por processos de aprovação, não é? Mas a autoconstrução não é mau. Também um fator muito importante é perceber o material que nós vamos utilizar. Eu acho que o mercado, os nossos fornecedores também têm que ter uma consciência, né, de sustentabilidade. Temos que explorar alternativas, o que é que nós temos disponível no nosso mercado, como é que nós podemos reinventar e criar os nossos próprios meios, não é? Porque, agora voltando um pouco ao passado, nós temos uma história muito vasta, nós já somos arquitetos urbanistas desde sempre. Sempre construímos de forma sustentável. A nossa arquitetura vernacular é sustentável. E então, eu às vezes abordo muito essa questão, as nossas aldeias, que às vezes as pessoas sentem algum desconforto e acham que é algo pobre, é sustentável. Agora, precisa ser, se calhar, esta questão da orientação, do assistir, da melhoria da tecnologia. E para isso vão ver o nosso programa sobre o BTC, porque nós falamos daquele bloco de solo-cimento, que é recomendado também quando pensamos nessa questão da sustentabilidade do edifício e as questões de edifícios verdes.
como é que eu vou dizer, não vamos negligenciar, porque aquilo não é um material pobre, como às vezes queremos provar. É um material natural, né? Embora levar aí uma percentagenzinha de cimento. E eu, pelo menos, já vi edifícios muito bonitos no Brasil, África do Sul também, modernos até feitos com aquele material. Quer dizer que tudo depende da nossa criatividade. E acho que é importante explorarmos mesmo o que temos disponível no nosso contexto. É muito importante a arquitetura ir de acordo aos recursos que tu tens, não é? Porque isso também estamos a ter um pensamento sustentável, estamos a buscar o que é local, inovar. E eu aqui ainda olhando para algumas sugestões, né? Para a nossa sociedade, de um modo geral, da autoconstrução. Pense em questões como orientar devidamente a sua casa, sobretudo relativamente à questão solar, é importante. Porque ajuda a ventilar, por exemplo, a bioclimática fala muito sobre isso, os ventos dominantes ou não. A questão do pé direito é de extrema importância, porque quanto mais o pé direito, estamos a falar da altura que vai do pavimento até ao teto. Quer dizer que se for muito baixa, a casa fica mais quente. E se a cobertura então for de chapa, meu amigo, ardeu tudo. O tamanho das janelas, verifica bem, né? Portanto, quer dizer, nós também, enquanto cidadãos, podemos ter aí já essa consciência da sustentabilidade. Mas eu acredito sim que também é uma questão de orientar, não é? As pessoas precisam de orientação. Por isso é que está aqui a arquiteta Nádia. E se pudermos, vamos deixar, é só ir lhe procurar no LinkedIn. Olha. Quem não usa o LinkedIn, por favor, não é publicitar aqui a marca, mas é uma plataforma que ajuda a encontrar qualquer um. Muito. Aliás, foi assim que conheci a arquiteta Nádia. Pode sempre pedir uma sugestão, como é óbvio, né? Exato. E é isso que praticamente, terminando, se orientar mesmo as pessoas de uma linguagem menos formal. Às vezes nós temos tendência de usar termos muito técnicos. Nós temos a noção que a tendência aqui é autoconstrução. Então, por que não criar políticas, guias, para ajudar as pessoas, não é? Para fazer com que tenhamos aldeias que continuemos a ter esse baixo índice, né? Exato, de emissão de CO2. Acho que nós temos que realmente perceber qual é o nosso contexto e a dinâmica do nosso contexto. Muito antes de ver o que tem fora e por aí além. Nesse contexto em que está inserida, que seguramente há muito mais, né? Quais são as tendências mundiais dentro dessa questão das edificações que tem estado a ver, a acompanhar? Eu tenho visto que uma das coisas que agora é muito importante nesta cadeia é mesmo a questão dos fornecedores. Eu tenho visto que torna o papel do arquiteto para conseguir alcançar esses critérios de sustentabilidade muito mais fácil quando o fornecedor do material também ele já tem que ter as suas certificações, né? Para ver que o material é sustentável. Então já vem da base. Então torna-se muito mais fácil. Tu vais ver a guia do material, vais ver o valor energético, o carbono que tem no material e tu já vais conseguir avaliar e fazer melhores escolhas. Então quer dizer que isto é uma tendência mundial. As empresas produtoras de material para a construção civil hoje também já são obrigadas, se calhar, a ter essa certificação. E isso é muito interessante para o nosso país, porque a nível de política pública está-se a defender que os materiais que possamos usar para a construção civil sejam mesmo de fabricação local. E eu apoio essa iniciativa. A Ordem dos Arquitetos, por exemplo, também faz muita pressão, faz muita referência a essa questão de usarmos materiais locais. Significa que com esta tendência que a arquiteta referiu, mas aquilo que já abordou anteriormente, de não precisarmos de passar pelo que os outros já passaram, essas nossas indústrias, as futuras, nos seus planos de concessão, devem já pensar o que é que está a se passar a nível mundial, para nós termos aqui um produtinho que nos ajude aos arquitetos, à sociedade, a construir realmente um país verde. Há um tema que também, se calhar pode não estar muito por dentro, mas eu gostaria de saber se tem alguma contribuição que tem a ver com os créditos de carbono. Não sei se tem ouvido alguma coisa sobre esse assunto. Os créditos de carbono
Normalmente, voltando aos fornecedores, eles têm que obter isto, não é? O BREEAM também, não é? Eles fazem, também tem os seus créditos que o edifício tem que alcançar, mas não estou praticamente muito envolvida nesse, é muito técnico esse lado. Então, vamos procurar um especialista, procurar, porque essa questão dos créditos de carbono também apercebi-me, né? Estamos sempre a aprender, que tem a ver depois com protocolos internacionais entre os países, aqueles que vão alcançando as metas. Há uma espécie de um crédito que é dado sobre a forma de valor, né? Então vamos todos investigar, escrevam aí na enciclopédia mundial, Google, a Universidade Mundial, que é o YouTube, entre outros. Mas se alguém nos ouvir e dominar essa temática, eu acho que vai ser bom ter aqui, pessoal, porque do pouco que ouvi, do pouco que fui vendo, também é interessante verificar o que é que há por aí. É um incentivo, não é? É um incentivo, exatamente. Quanto mais créditos tens, se recebes um valor monetário, acho que incentiva, né, os países a Arquiteta, seja bem-vinda à sua terra, porque essa é mesmo a sua terra, a nossa terra, não vamos querer perdê-la. Eu estou aqui, hoje em dia temos internet, está tudo muito mais fácil. Será sempre bem-vinda, seguramente, esperemos, né, que com o programa também desperta aí a atenção de pessoas que possam gostar de tê-la a contribuir, né? Porque nós temos que construir mesmo o nosso país. E nós jovens em particular, porque eu sou jovem, 20 anos, sou uma jovem, 20 anos, temos mesmo que edificar, temos a responsabilidade, o compromisso de edificar este país, de contribuir para este país. Eu estou a ver a arquiteta, deve ter 18, né? Obrigada, só mesmo 18 com muita experiência. Então, muito cedo. Isso aqui é um pedido mesmo também do Mangolano. Não nos deixe, tá vendo? Depois traga essa experiência toda, roube tudo que tiver de roubar para lá e venha nos ajudar a fazer esse nosso país. E eu agradeço porque eu tenho fé que nós vamos conseguir todos. É verdade, tá? sim. Muito obrigado pela sua presença, vai ser sempre bem-vinda. Estou realmente fascinada com o que falamos aqui. Foi uma aula para mim e eu espero que quem nos ouve partilhe a informação, divulgue. A arquiteta Nádia veio propositadamente de Londres para aqui para o programa. Já volto a segunda-feira. Propositadamente. E está já de volta. Quer dizer que, eu me sinto muito honrada. Espero que vocês também se sintam honrados, né? Muito obrigada, arquiteta. Não sei se tem mais alguma coisa, uma mensagem de esperança. Vamos continuar a fazer melhor. Na verdade, estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Nossa profissão é sobre colaboração. Não estamos aqui para aumentar o ego de ninguém, mas sim para contribuir para uma sociedade melhor. Isso que a arquiteta disse é de extrema importância. Porque eu às vezes vejo pessoas que acham, não, eu sou arquiteta, eu sou tal. Não. Nós, na realidade, estamos aqui para servi-lo. Exatamente. Então, usem-nos e abusem. É bem verdade. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Agradecer profundamente pelo feedback que têm dado, por estarem a seguir os nossos episódios. Um agradecimento especial a todos os nossos convidados que gentilmente vêm ao nosso programa para dar a sua contribuição, que são todos de elevadíssima categoria, os nossos estudantes, que são estudantes também que mostram que a juventude de Angola tem estado a fazer reflexões profundas sobre a concessão de espaço. Estamos todos de parabéns. Até o próximo episódio. Obrigada.